Pensar grande, ser fora da bolha, ser um cara que não aceita, um cara, que confia em si. Quem veio? Veio dos livros, veio da observação, veio de alguém da tua família, veio de você? Cara, eu na minha família é antítese, né? Porque é todo mundo funcionário público, né? Meu pai, Sim. militar. E minha mãe, ela era um pouco mais empreendedora assim, mas cabeleireira, ficava ali tentando fazer um negocinho dela. A minha avó, uma doméstica, né? Uma empregada ali da casa desse senhor e também era uma faxineira numa escola pública. Ainda vendia Natura, pra você ter ideia, 3 empregos para me ajudar. Eu concluo que, na verdade, ela veio da vida, cara. É esse momento que, quando eu estava no meu processo de conversão, eu estava fazendo alguns racionais de aonde que a minha vida, da onde eu partia, aonde que eu estava. Aristóteles tem um livro chamado Metafísica, né, onde ele basicamente... Aristóteles não era politeísta, tá? Ele era monoteísta, ele acreditava em um deus. Uhum. Então, um visionário, né? Porque naquele momento ali a Grécia eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E ele fala no Metafísica, a primeira vez que algum filósofo conclui que tem que existir um deus, né? Então, nesse livro ele conclui, ele fala, olha, se tudo que é potência de algum ato, logo tem que haver em uma regressão um ato que é por atualidade, né? Então, vamos lá. Um teclado, ele é um ato que produz uma potência, que é aquilo que você escreveu que está na tela. Certo. Isso é um conceito aristotélico de metafísica, né? São Tomás de Aquino, no século XIII, ele vai revisitar a obra de Aristóteles, Metafísica, e fazer, então, aquilo que é uma das obras mais importantes da história do cristianismo, que são as 8 vias de São Tomás, onde ele prova, usando física e lógica, que Deus existe. E ele usa um argumento que foi o argumento central da minha conversão, que é do primeiro motor imóvel, que é baseado em ato e potência. Ele fala, olha, tem que haver um primeiro motor imóvel que fez com que todos os outros motores acontecessem para que existisse vida na Terra. Uhum. Se a gente precisa de mais de 40 milhões de combinações funcionando junto ali para ter uma possibilidade de existência de vida na Terra, logo, eu achar que isso é um acaso é um desrespeito com a lógica e com a matemática, certo? Inclusive com a física. Então, São Tomás prova isso. E ele também, dentre outros argumentos, ele fala ali do designer inteligente. Então ele fala que Deus é uma força organizadora, que ele é um designer inteligente, que ele vai desenhando tudo nos detalhes para que a vida acabe se encaixando como um grande puzzle, como um grande quebra-cabeças, né? Quando eu li isso e eu decidi me converter por causa fui provado logicamente da existência de Deus... Quando foi que você se converteu? Tem 2 anos. 2 anos, né? tá. Então, para mim foi o seguinte, eu falei, cara, se eu fizer uma remontagem então da minha vida, da onde eu parti, aonde eu tô hoje, quem eu sou hoje, só explica milagre. Não tem outra explicação. Uhum. Que eu fui um adolescente rebelde, vocalista de banda, que já me envolvi com drogas, que era brigão, era de torcida organizada. Eu tinha tudo pra dar errado. Em um determinado momento, mesmo tendo tudo pra dar errado, eu ainda tinha um direcional ali, uma curiosidade dentro de mim, que ela continua viva, uma fome por aprender, uma humildade intelectual, de sempre achar que eu não sei nada, que eu preciso saber mais, que me trouxe pra cá. Mas não faz muito sentido, é como se eu estivesse numas margens de concreto e que dentro desse concreto abriu-se ali uma fenda e que me jogou para um rio ali, um poço completamente diferente que não era pra eu estar. Uhum. Eu atribuo isso a milagre, eu acho que isso é um milagre divino mesmo. Então eu acho que a tua resposta é isso só pode ter vindo de Deus, né? Não tem outra explicação. Você acredita então em destino? Eu acho que o destino... Eu acho que é o seguinte, eu acho que a vida é como se fosse um filme em que nós somos protagonistas desse filme e que você tem um diretor. E esse diretor é Deus. E Deus, ele te dá uma orientação. Tá lá há 2000 anos escrito num livro chamado Bíblia, né? Você tem um conjunto de orientações ali que eu nunca vi ninguém se arrepender de seguir, eu só vejo o contrário. E que você pode ou não seguir isso. É verdade. Certo? Ninguém se arrependeu. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém acordar de manhã e falar, puta, que porcaria, né? Acordei, que orientação treinei. errada. Não, eu nunca vi ninguém acordar, treinar, acabar o treino e falar assim, puta, me arrependi de ter treinado. É verdade. Nunca vi ninguém deixar de comer um fast food e comer a comida da dieta e falar, me arrependi, queria ter comido fast food. Nunca vi, eu só vejo o contrário, né? Então vamos lá. Então a gente tem que concordar que você seguir uma vida virtuosa é
Muito melhor do que seguir uma vida viciosa. E é importante a gente falar o básico hoje em dia, porque o mundo que a gente vive fazem a gente acreditar, o sistema faz a gente acreditar que seguir uma vida viciosa é muito melhor do que virtuosa, né? Não é verdade, a gente pode ver que tem índices de suicídios, infelizmente, skyrocketing, que tem pessoas cada vez mais deprimidas. Por quê? Porque simplesmente estão fora de uma vida virtuosa. Você não vai ver uma pessoa deprimida se ela acorda cedo todos os dias, treina, come bem, tem uma espiritualidade em dia, tem uma família estruturada. Pode existir algum caso? Posso estar sendo leviano aqui, ter um caso ou outro, mas eu garanto que é uma exceção, né? Por que eu estou falando isso? Se Deus é esse diretor, ele usa do livre-arbítrio para falar assim, eu te dou orientações. Deus mandou seu filho aqui na Terra, o filho veio para cá, ele deu a maior lição que a humanidade poderia ter na vida, que é, antes de ascender ao céu, carregue a sua cruz, fera. Ou seja, antes de você querer a dopamina, pague o preço por ela. Antes de você querer ficar rico, gere valor, gere riqueza para o mundo. Antes de você querer ser saudável, treine. Né? Então Deus ensinou isso pra gente. E falou assim, é só seguir esse caminho, não tem muito erro. Só ter bom senso. Né? É só seguir o caminho da virtude. Agora, ele é diretor. Eu, como protagonista da história, eu posso escolher por outro caminho. Aí o filme vai se desenrolar com base nas minhas escolhas. Eu acredito muito, Joel, de verdade, que nós somos frutos das nossas escolhas. Certo? A vida que eu e você temos hoje, ela é resultado direto da escolha que a gente fez há 5, 10 anos atrás, sim. Certo? Agora, eu também acredito na providência divina. Então tem algum momento que esse diretor vai falar assim, para o filme, para voltar, tá errado. Eu quero você aqui, fala isso, irmão. Eu sou teu diretor, é isso que você vai falar. Eu acho que essa providência divina agiu na minha vida, por exemplo. Boa, eu também acho que agiu na minha. Porque chega uma hora que não tem como explicar o tanto de arranjo bem feito que o troço se estabelece e se organiza, também acho que não tem como explicar, cara. São Tomás chama isso de designer inteligente. Isso é o design inteligente. Você se considera uma pessoa famosa? E se sim, ao que você atribui a sua fama? Vamos lá, eu gosto de ser objetivo nas coisas. Quando eu abro hoje o Instagram lá, eu vejo que tem 163 milhões de visualizações por mês no meu Instagram. Logo, não dá para dizer que eu sou desconhecido. Acho que o conceito de famoso ele é muito amplo. Por exemplo, se a gente pensar em famoso, esses artistas, né, que faz novela e tal, não, eu não sou famoso. Se a gente pensar em uma pessoa que é conhecida, né, e tiver uma métrica para poder atribuir isso, que é 163 milhões de visualizações por mês, você acha que pode dizer que sim, sou famoso. Fato é, hoje eu saio na rua, assim como você, que eu já vi acontecer, eu tiro fotos, eu converso com a turma, o que eu acho particularmente bacana. Sim.